Colossenses 2, de 1 a 7. Eu não creio em coincidência. Nunca criei, na realidade. E eu já falei em outra oportunidade aqui acerca disso. Nós que pregamos expositivamente, podemos às vezes ter um ou outro pensamento de dizer, será que a sequência desse livro vai cair no momento propício? Às vezes você vai pregar sobre um tema que acha que não vai encaixar com a temática do culto. Mas eu creio que sempre Deus nos conduz a momentos como vai ser o de hoje à noite. Nós fomos muito bem exortados por Deus através da vida do pastor Rony domingo pela manhã. Quem esteve presente, tanto fisicamente quanto virtualmente, pôde entender o que eu acabei de dizer. Nós fomos extremamente inspirados pela palavra do domingo à noite do pastor Jamerson e como é especial você ministrar a palavra de Deus numa data que é especial individualmente, né? E hoje eu quero, nesse primeiro momento de oração da gente em 2021, tocar nessa parte da oração não somente como um hábito nosso, mas uma responsabilidade. Então o texto de Colossenses 2, de 1 a 7 nos diz: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E a minha oração nessa noite é que a gente saia daqui com o entendimento da oração como uma grande responsabilidade nossa, além de uma ferramenta maravilhosa que o Senhor deixou para que nós tivéssemos contato com Ele diretamente. A carta aos Colossenses mostra que para Paulo não era suficiente apenas pregar o Evangelho. Quando a gente fala apenas pregar o Evangelho, pregar é uma coisa muito simples, muito pequena, muito insignificante no todo, mas não é. Mas o que eu quero dizer é que para os Colossenses, Paulo expressa que, como ministro do Evangelho, ele não poderia somente pregar. Essa é uma parte das suas responsabilidades. Mas ele precisava também orar pelas pessoas. E é por isso que hoje esse texto cai muito bem. Porque é uma responsabilidade do ministro do Evangelho pregar a palavra, com certeza. Mas também orar pelas pessoas. E aí, no quesito oração, nós vemos várias palavras que são utilizadas na palavra de Deus. Por exemplo, súplicas, intercessões, ação de graças. E em todas elas nós entendemos que existe um objetivo, existe uma finalidade. Existe um tipo de oração para cada momento da nossa vida. No final do ano de 2020,
Eu achava que estava tudo pronto para eu terminar o ano juntamente com mais 3 pessoas. Culto de ano novo, ouvindo a palavra de Deus e feliz da vida porque as luzes iriam se apagar, os fogos iriam estourar e a gente iria se abraçar, independente de pandemia, enquanto família, a gente se abraçaria e diria um para o outro, feliz 2021, e não foi isso que aconteceu. No dia 30 eu fiquei doente, e eu vim melhorar segunda-feira. E foi algo assim, inesperado, mas que me fez pedir muito a Deus que aquilo passasse. Porque hoje a gente não pode ficar doente, principalmente de qualquer coisa respiratória, que a gente pensa naquilo, que eu prefiro nem citar o nome, para não dar importância. A gente fica muito apreensivo quando a saúde já debilitada fica ainda mais. E a oração que eu fazia ao Senhor era de socorro. Porque eu nem ao menos conseguia assistir todo o culto pela internet, quando eu queria estar lá. E isso para mim foi muito, muito ruim. O sentimento que a gente fica é de total impotência e incapacidade. Então a oração que a gente pode fazer ao Senhor é súplica num momento como esse. Suplicar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua ação saradora na nossa vida. Mas muitos tiveram a oportunidade de fazer a sua oração de agradecimento e dizer: Senhor, muito obrigado, eu estou aqui em pé, eu estou aqui podendo estar com os meus, eu estou aqui dentro da minha casa, tendo a oportunidade de cear junto com os meus e passar essa noite do dia 31 para amanhã do dia 1º, certo de que está tudo muito bem, certo de que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Não que eu não estivesse certo de que o Senhor estava guardando a minha vida, mas eu não estava como os outros que estavam festejando. Então, a oração de agradecimento desses distou um pouco da minha. Mas a oração de agradecimento também existiu no meu coração ao perceber que, apesar de qualquer coisa que eu tenha passado, 2020 foi. 2021 veio. E não é que 2021 veio com 365 novas oportunidades. Deus não está escrevendo a minha história a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro. A minha história já foi escrita e eu tenho certeza que ela foi muito bem escrita pelo dono da história, pelo dono do tempo, o relógio não é igual ao nosso. O tempo de Deus é totalmente diferente da gente. A gente acha que a página em branco está sendo escrita agora. Não, ela está se desenrolando aos nossos olhos. Mas a nossa história está nas mãos de Deus, não sai das mãos dele. Ele tem controle de todas as coisas e tudo que ele determinou acontecerá. É por isso que a gente fica tranquilo, apesar de todas as coisas. Porque existe um Deus que tem o controle de todas elas. Nós fizemos orações de gratidão, nós fizemos súplicas nesse final de ano, mas nós precisávamos, e eu espero que nós tenhamos feito muitas intercessões, como agora nós fizemos também. Nós precisamos orar pelas pessoas. Eu preciso orar por mim sempre, para que Deus, primeiro, me guarde de mim. Segundo, para que Ele faça com que os meus pés não andem fora do caminho que Ele propôs para a minha vida. E que eu possa glorificar em todas as coisas. Eu preciso orar pela minha família, para que Deus guarde o meu lar, para que Deus salve aqueles que ainda não creem nele. Para que Deus possa fazer com que aqueles que estão enfermos sejam sarados. Mas eu não posso esquecer dos demais. E essa responsabilidade, meus irmãos, Paulo toca nela a respeito do seu ministério, mas eu quero hoje transportar da mesma maneira que ele vai falar a respeito para nós, cada um de nós. A oração intercessória deve ser prática constante nas nossas vidas. Quando você
dobra os seus joelhos e começa a orar por si e pela sua própria família, não esqueça de orar por todas as outras pessoas que estão ao seu redor. E uma coisa me chama muita atenção na vida de Paulo: ele não somente orava por si, pelos seus companheiros de batalha, pelos demais, como por exemplo os colossenses, mas ele orava por aqueles que ele nem conhecia. Orava por pessoas que ele não tinha tido contato, orava por igrejas que ele não tinha participado ativamente da abertura delas. Mas ele orava porque ele entendia que a oração, além de um grande privilégio, que é a nossa comunicação direta com o Pai através de Cristo, é também uma grande responsabilidade. Eu preciso orar pelas pessoas, porque da mesma forma que eu desejo a manifestação da mão de Deus sobre a minha vida, eu preciso desejar sobre a vida de outras pessoas. A mesma bênção que eu desejo para a minha vida é a bênção que eu devo desejar para as outras pessoas. A mesma ação saradora de Deus na minha saúde é a ação que eu também desejo na saúde das outras pessoas. E como é que eu expresso isso? É falando para as outras pessoas que eu desejo isso? Essa é uma das formas, mas quer saber qual é a forma mais eficaz? Orando por elas, para que Deus faça tudo isso na vida delas, assim como tem feito na nossa. Então, é necessário orar por essas pessoas, quando ele diz: eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Meus irmãos, a oração muitas vezes é uma luta. A nossa oração, aquilo que a gente fala quando está orando com Deus, às vezes é uma luta contra a nossa própria natureza, é uma luta contra o nosso ego, é uma luta contra o nosso orgulho, é uma luta contra o nosso ser. Quantas vezes você se chega a Deus totalmente fragilizado, totalmente incapacitado de qualquer outra coisa, a não ser gritar: Senhor, me socorre, faz alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer, me apresenta uma saída. Isso mostra o quanto você é pequeno, o quanto você é fraco e o quanto você é dependente. Nunca esqueça isso. Isso para a gente não é algo que é desonroso, não é um demérito. Isso é uma grande vantagem, porque quando o homem percebe que é fraco, que é falho, que é pequeno, que é dependente, ele percebe que agindo por ele, para o bem dele, existe um Deus que é todo poderoso, que é todo suficiente e que conhece todas as coisas, inclusive principalmente o meu e o seu interior. Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe a necessidade dos nossos semelhantes. E é desejo dele também que nós oremos pelos nossos semelhantes, pelas necessidades de cada um deles. É interessante observar que a palavra oração não apareceu aqui em nenhuma das 7 porções que a gente leu, nenhum dos 7 versículos, mas ele se refere à oração como luta pelos colossenses. Nós lutamos em oração por nós, pelos que nós amamos, e isso inclui a igreja da qual fazemos parte. É uma luta em prol da vida dos irmãos, a nossa oração, porque muitas vezes essa oração diz: Senhor, visita fulano agora, ele tem andado em pecado, e eu não gostaria de vê-lo errar como ele está errando, e eu sei que somente o Senhor pode mudar o coração dele. Faz ele ter consciência do pecado dele, faz ele mudar, tem misericórdia da vida dele, tem misericórdia da minha vida, para que eu não cometa o mesmo erro e possa ajudá-lo também a sair disso. Senhor, visita agora aquela pessoa que tem passado por dificuldades financeiras enormes, e nós, enquanto comunidade, não podemos fazer muita coisa por ela, mas o que podemos é pedir a tua intervenção.
Senhor, aquela pessoa que agora talvez não tenha muita coisa nos seus armários para se alimentar. Nós trazemos o nosso alimento, nós buscamos minimizar a sua dor, mas fazemos isso de uma forma muito pequena, dentro das nossas possibilidades, mas sabemos que no todo é uma ajuda pequena. Senhor, supre o restante das necessidades dessa pessoa. Se a gente for lembrar de cada questão da vida de cada pessoa que a gente conhece, a nossa vida vai ser uma eterna luta por si e pelos outros em oração. Talvez você pense em algum momento da sua vida que eu não tenho mais motivo de oração. Eu acho que eu já orei por todo mundo, eu já orei por todos os motivos que foram apresentados na igreja. Pronto, agora eu vou só orar agradecendo a Deus e esperar o próximo domingo por mais pedidos de oração. Meu irmão, se você conhece minimamente a vida das pessoas que te cercam, e se você tem pelo menos amigos que encham a sua palma da mão, você vai ter motivos de oração todos os dias e sem ser repetitivo. Você vai poder orar por inúmeras pessoas, por inúmeros motivos, e nunca te faltará motivo de oração a Deus por elas. Se você nunca mais orar por si, mas orar somente pela sua família, eu tenho certeza que são muitos, incontáveis, os motivos de oração que surgirão quando você começar a pensar nas pessoas que têm o mesmo sangue que você. Que tipo de luta Paulo podia ter se ele estava preso, meus irmãos? Que tipo de luta se trava quando você está totalmente encarcerado, quando você está impedido de falar a plenos pulmões do lado de fora do cárcere e dizer que só Jesus salva? E dizer, arrependam-se e saibam que Ele é Deus. O que ele poderia fazer por uma igreja que ele nunca viu e na qual ele nunca esteve? Provavelmente não iria se estava preso. A única luta que ele poderia travar era a oração. Por isso que ele diz, eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Meus irmãos, eu estou aqui, preso. Eu não posso sair, eu não sei nem se vou sair. Eu não sei se é a vontade de Deus que eu saia. Mas eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou passando aqui dentro é uma luta por vocês. A minha oração é em favor de vocês. Mas não somente por vocês, é por aqueles que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Talvez alguém que não saiba nem quem eu sou, nunca ouviu falar meu nome, mas eu estou orando por essas pessoas. Quando nós olhamos aquele texto que diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aquilo soa tão forte para a gente, porque a gente ora por quem a gente gosta. A gente dedica um amor enorme por quem nos ama. Mas como orar por quem nos persegue? Nós precisamos orar por quem nós amamos, por quem nós não conhecemos e até por quem tem raiva de nós. Até porque às vezes a gente não sabe que a pessoa tem raiva de nós. Mas mesmo que a gente não saiba, ora assim mesmo. Senhor, se há algum sentimento ruim na vida daquela pessoa com relação a mim, tem misericórdia de nós dois e tira esse sentimento dela. E não deixa que isso se transfira para mim também. De alguma forma, que somente o Senhor pode fazer, promove a harmonia entre nós. Porque eu sei que isso vai te glorificar. A palavra que Paulo usa aqui no original em grego, foi traduzida como grande luta, como estar lutando por vocês, é agonizomai. Lembra alguma palavra do nosso português, né? Agonizar. Tem uma grande quantidade de pessoas agora, exatamente agora, agonizando por dores que a doença lhe causa. Aqui Paulo estava agonizando por dores que as tristezas, as decepções, as dificuldades que ele enxergava
nas comunidades cristãs também lhe causava, e na sua própria vida. Meus irmãos, se a gente olhar criticamente para os nossos pecados, a gente passa o dia todo chorando só por eles. Agora, se a gente começar a olhar um pouco mais ao nosso redor e perceber o quanto existe de pessoas deixando de lado a valorização pelo sacrifício de Cristo, vivendo como se não existisse amanhã, como se não existisse vida eterna, como se não existisse punição, não vai haver juízo, estão nem aí. A gente viria fazer alguma coisa, nem que seja orar por elas. O indivíduo que usa esse tipo de palavra, ele quer expressar um esforço de enorme intensidade. É aquele esforço que lhe demanda tanta energia que você fica esgotado depois de realizá-lo. Você está no limite, você está à beira do desespero, o que é que você pode fazer? Somente orar. Mas se você acha que orar é pouca coisa, não, orar é muito. Porque quando você está no limite, quando você está à beira de se desesperar e você consegue pelo menos orar, Deus entra em ação em seu favor. E aí as forças vão começando a ser renovadas. Quando nós oramos, pelo menos para que Deus renove as forças de alguém, isso vai fazer uma grande diferença, para que essa pessoa volte a orar com mais confiança, volte a olhar para frente e volte a seguir o seu caminho. Na carta aos Colossenses, o apóstolo vai se referir primeiramente e principalmente ao ministério da palavra, e depois ele ora pelas pessoas. Essas são as duas tarefas principais de um mestre, de um pregador, de um líder, no caso dele, de um apóstolo, assim como a gente vê descrito lá em Atos 6. Toda aquela celeuma, e os apóstolos dizem: nós não podemos nos afastar do ministério da palavra para servir às mesas. Eles em momento algum estão dizendo que isso é algo que vai os rebaixar em sua função. Eles estão dizendo que a sua função primária e necessária é ministrar a palavra. E outros devem abraçar a não menos necessária função de servir às mesas. Daí a instituição do diaconato, onde ele diz à congregação: dentre vós, escolhei 7 homens. Olha o que esses homens precisavam ser: cheios do Espírito Santo, de uma conduta ilibada, que as pessoas olhassem para eles e não tivessem o que repreender, e que fossem pessoas que realmente conhecessem a palavra de Deus. É isso que o diácono é. É aquele auxiliador que, além de conhecer as Escrituras e ser cheio do Espírito de Deus, ele serve às mesas, de uma forma tão necessária quanto é o ministério da palavra. E ele diz: nós precisamos nos manter dedicados ao ministério da palavra, e aí lá no final ele vai dizer: e a oração. Se os apóstolos entendiam dessa maneira, que nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração, é isso que nós devemos fazer. Hoje, infelizmente, eu vejo que, pela própria conjuntura que nós estamos inseridos, o pastor precisa ser muitas coisas. Ele é multitarefas, independente do regime da igreja, do governo da igreja. Ele é multitarefa, sempre. É muito parecido com a tarefa de um professor. O professor é pai, é psicólogo, é professor, é conselheiro, às vezes ele é até provedor de alguma criança, enfim. Mas ele não pode deixar de fazer a sua missão. O pastor, às vezes, é o porteiro da igreja, é o iluminador da igreja, ele organiza tudo da igreja, ele vai fechar também a igreja, ele vai na casa das pessoas entregar medicamentos, ele se preocupa com a feira da pessoa, ele se preocupa com quem está nos hospitais e vai visitá-los no horário da UTI, e ainda precisa ser pastor.
Ou seja, se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Seria muito bom que a gente pudesse dedicar exclusivamente a essas duas coisas, mas as necessidades são muito grandes. E aquela palavra continua muito verdadeira: faltam trabalhadores na seara. Se o ministro de Deus for um pregador, mas ele não for uma pessoa de oração, ele está cumprindo a missão pela metade. Se ele for uma pessoa de oração, mas ele não expuser o evangelho, ele está cumprindo a sua missão pela metade. Por que isso? Porque, veja só, um pastor que apenas ora, mas não expõe o evangelho, ele vai criar discípulos místicos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas que vão acreditar em determinadas coisas fora do contexto bíblico. Por exemplo, elas vão acreditar que se eu colocar esse copo d'água aqui em cima, orar em cima dele, e vier cada um aqui em fileira e tocar nesse copo d'água, vocês vão ser abençoados. Isso é o puro misticismo. Não tem nada disso na Bíblia. Mas para que as pessoas saibam disso, eu preciso ser uma pessoa que ora, mas que expõe as Escrituras, para que elas saibam que isso aqui não tem poder nenhum. Mas quem fez isso aqui tem. Quem fez essa água aqui tem todo poder. Quem colocou as águas na terra seca tem todo poder. Mas a água em si não tem. Se eu for somente um expositor bíblico, mas sem vida de oração, sabe o que é que eu vou criar? Sabe o que é que eu vou gerar no coração das pessoas? Só intelectualidade. Isso é o que está acontecendo em muita medida nas igrejas reformadas brasileiras, onde você tem cabeças brilhantes, pessoas sendo, principalmente jovens hoje, uma grande quantidade de jovens se voltando para uma teologia reformada, mas esquecendo que é Bíblia e oração, é estudo e oração. Não pense que você vai entrar no seminário e vai deixar de orar, não. São as noites no seminário e são as manhãs de oração. Tem que ter. Não dá. Senão você vai cair numa mera intelectualidade, não vai ter espiritualidade, você não vai buscar comunhão com Deus, porque você vai achar que tudo aquilo que você está juntando enquanto conhecimento acadêmico vai ser suficiente. E aí eu me lembro de um grande amigo nosso, em comum também com o pastor James, encontrei com ele essa semana, no momento que o filho dele, nós fazíamos seminário, o filho dele se engasgou com um pirulito. Esse menino foi bater na UTI. Ele olhou para a sua belíssima biblioteca, e não é dúvida que a biblioteca dele é maravilhosa. Ele olhou para todas aquelas estantes lotadas de livros teológicos, comentários, léxicos e tudo mais. E ele disse assim: Senhor, para que vai me servir tudo isso agora, se o Senhor não for comigo? O filho dele na UTI, ele chorando, desesperado. E ele olhou para todos aqueles livros, se aqueles livros isoladamente iriam salvar a vida do filho dele. Ele entendeu que o Deus que ele leu naqueles livros é que de fato salvaria, mas o conhecimento acadêmico, não. Isso faz com que a gente seja não somente um expositor da palavra, mas a gente busque uma vida de oração. Os dois elementos precisam andar de mãos dadas, tanto na vida do pastor, quanto na vida de quem o ouve. Aí eu estou agora trazendo para a gente, a responsabilidade da oração, meus irmãos, não é só nossa. Enquanto nós lutamos por vocês, pelos que estão em outros locais e por aqueles que nem nos conhecem, continuem orando também conosco e por nós. Para a gente continuar lutando por vocês, é necessário que vocês lutem por nós. Porque tem momentos que o corpo físico está em pé porque Deus quer. Porque Deus permite. Mas a gente não tem mais tanta energia diante de tantas coisas
que o ministério nos exige. É necessário que a gente tenha aqueles que vão segurando os nossos braços, nos levando, para que a gente continue cumprindo aquilo que foi chamado para fazer. Ele diz no versículo 2, eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Meus irmãos, aqui não é o esforço físico, ele está utilizando uma palavra com o mesmo sentido da luta do versículo 1. Substitua agora por oro. Oro para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Eu oro, mas ele quer dizer que ele ora como um esforço muito grande. Paulo tinha dificuldade de orar e por isso se esforçava para orar? Não, ele tinha uma grande facilidade para orar. Mas ele orava detidamente, comprometidamente, diligentemente, esforçadamente e confiantemente de que o Deus que o ouvia operaria por ele e por todas as pessoas alvo da sua oração. Ele se esforçava, ele orava para que aquelas pessoas, principalmente os colossenses, os irmãos de Colossos, que estavam sendo alvo de tanta heresia, pudessem ter pelo menos 3 características: um coração fortalecido. Por que a gente fala tanto em fortalecer o coração? Por que Paulo fala tanto em fortalecer o coração? Porque o coração é enganoso. Se ele não for fortalecido pela palavra de Deus, ele nos leva a caminhos que não são bons. Eu vou morrer dizendo isso. Não ouça a voz do seu coração, ouça a voz de Deus. Se você ouvir a voz do seu coração, você vai deixar o velho homem tomar controle de novo, dar vazão à sua carne. Se você ouvir a Deus, você segue pelo caminho eterno. Nós precisamos, como os irmãos colossenses, também ser unidos em amor e conhecer plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. A igreja precisa ser fortalecida, a igreja precisa estar unida e conhecer o Deus a quem serve. Isso representa o que nós devemos buscar, meus irmãos, durante toda a nossa vida. Essa era uma oração, por isso que Paulo se esforça, por isso que ele luta, e é uma questão constante, porque isso aqui não é para um dia, isso não é para uma semana, isso não é para um período de despertamento espiritual, isso é para uma vida inteira. A nossa vida cristã deve ser marcada por um esforço contínuo em que o nosso coração esteja fortalecido na palavra, que nós estejamos cada vez mais unidos em amor e que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Nós precisamos sempre estar com o coração fortalecido com a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho nos traz, por exemplo, a certeza de que há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A igreja foi estabelecida para viver em união, em unidade, e o vínculo que une a igreja é o amor de Deus em nós. Se não fosse o amor de Deus em cada um de nós, as pelo menos 60 cabeças diferentes aqui nunca se encontrariam com o mesmo propósito de adorar a Deus. Isso é fato. Nunca os nossos 60 corações estariam unidos com o mesmo propósito de continuar espalhando o amor de Deus. Mas é o amor de Deus que nos une. Para nos achegar a esse Deus que nos ama, nós precisamos fazê-lo por intermédio de Cristo, a imagem do Deus invisível e único mediador entre Deus e os homens. Versículo 3 nos diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os falsos mestres estavam perturbando os irmãos de Colossos e diziam que eles tinham um conhecimento próprio, peculiar, conhecimentos ocultos que somente eles poderiam passar para aqueles irmãos.
E dá uma curiosidade quando alguém diz que sabe algo que você não sabe e que você só pode aprender com aquela pessoa. Existia uma época aqui em Campina Grande em que um determinado professor de química talvez tivesse mais alunos no seu curso particular do que tinha nas escolas. Porque ele dizia o seguinte para a gente, eu fui aluno dele na escola regular, e ele dizia, quer saber o mistério? O diferencial é só no curso. Aí você tem que pagar para ver. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas pagam para ver. Não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas é apostar para ver até onde vai dar esse conhecimento oculto, tão brilhante e tão especial, que alguém guarda as 7 chaves só para si. E para aqueles que comprarem a sua visão. Não vá atrás desse tipo de coisa. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Somente nele. Você quer saber o que é que vai acontecer amanhã? Cristo pode lhe dizer. A cartomante não sabe, o horóscopo do jornal não vai te dizer, a previsão do tempo pode até ser errada, por mais prudentes e sofisticados que sejam os equipamentos meteorológicos, mas pode dar errado. Nós só temos o conhecimento correto, perfeito, absoluto na pessoa de Cristo. Paulo insistia que a sabedoria e o conhecimento só podem ser encontrados nele. No versículo 19 do primeiro capítulo ele disse, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então vamos lá, você diz que quer ter paz no seu coração. Em quem você encontra toda a paz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou, como o mundo a dá. Porque o mundo dá um pedaço de paz. Ele tem toda a paz. Em quem você encontra toda a alegria? Em Cristo. A gente cantava muito, hoje canta bem menos, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus Cristo. Porque pessoas que estão nesse momento na mesa do bar, quando acabar o litrão, acabou a alegria. Quando o som do carro comer toda a bateria e o som acabar, acabou a alegria. Quando o dinheiro da conta acabar, acabou a alegria. E a gente sem nada disso, tem toda a alegria na pessoa de Cristo. Mas fulano está doente. Dá para ficar alegre? Eu não vou dizer que eu vou agradecer pela doença, porque nós, no em tudo dai graças, não necessariamente você vai agradecer pela doença, mas você pode agradecer pelas experiências que aquela doença vai trazer, pela perseverança que ela vai lhe dar em oração, pelas pessoas que você vai conhecer que também têm a mesma coisa e que vão poder ouvir de você. Eu confio em um Deus que pode nos fazer sair dessa situação. Vamos confiar juntos? Vamos orar juntos? Nele habita toda a plenitude. Você quer paz? Tem em Cristo. Você quer alegria? Tem em Cristo. Você quer o conhecimento? Você tem em Cristo. Você quer sabedoria? Faça como Salomão, peça a Ele. E como diz Tiago, Ele não lança em rosto. A todo que pede, Ele dá. Paulo vai insistir na mesma orientação de buscar conhecimento e sabedoria em Cristo, porque ele tinha a noção de que, apesar de a maioria das pessoas terem resistido às investidas heréticas, alguns estavam se inclinando àquele conhecimento oculto. Por isso que no versículo 4 ele diz, eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes.
Tem realmente coisas, meus irmãos, que se a gente fosse aprofundar em determinadas seitas, a gente vai chegar em algum momento e vai dizer assim, opa, isso aqui faz sentido. Isso aqui parece com alguma coisa da Bíblia que eu já li. Vai. Até porque a gente aprende com o passar dos anos que o diabo não se apresenta para a gente com 2 chifres e o tridente. Ele se apresenta muitas e muitas vezes de uma forma muito agradável, nos levando pelos olhos e pelos sentidos a fazer aquilo que ele ordena aos filhos da desobediência a fazer. Porém, nós não podemos nos perder pelos sentidos. É ouvir o que essas pessoas falam, é até ver elas fazendo, mas manter-se firmes naquilo que nos foi pregado. Paulo está insistindo com eles, meus irmãos, entendam, não tem conhecimento oculto com esses hereges, que seja superior ao conhecimento que vocês vão obter em Cristo e na sua palavra. Não deem ouvidos a eles, esses argumentos só parecem convincentes, mas eles querem enganar vocês. Eles querem tirar de vocês o que vocês têm de mais precioso. O que vocês têm de mais precioso não é dinheiro que você ganha com o seu trabalho. O que você tem de mais precioso não é nem mesmo a sua família. O que você tem de mais precioso é a vida que Deus lhe deu. É esse Deus habitando em você, fazendo com que você seja uma nova criatura, que tenha novas prioridades, que abandone as velhas práticas. Aqui o apóstolo chama a atenção para o fato de que esses argumentos podem ser refutados de maneira segura e verdadeiramente convincente com a apresentação do mistério de Deus que é Cristo. A proclamação da palavra leva a verdade aos ouvidos e corações das pessoas. E isso quando ela é feita na dependência do Espírito Santo, debaixo de muita oração. Se eu chegar aqui e falar coisas que são relativas ao meu conhecimento acadêmico, isso não vai edificar muito a sua vida. Mas quando eu chego aqui e eu falo da palavra de Deus, eu falo isso na dependência do Espírito Santo, e tendo orado para que o Senhor fale o que tratou no meu coração, trate com de cada um de vocês, isso sim faz muita diferença. A gente não tem como sair daqui da mesma forma quando a gente escuta a palavra de Deus, que foi trabalhada no coração do pregador e regada com muita oração. Assim como ele fez quando falando aos Coríntios, no episódio do irmão Faltoso do capítulo 5 da primeira carta, ele lembra que ele está fisicamente longe, mas está próximo em espírito. Ele diz no versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. Ele diz, essa preocupação todinha com vocês, eu estou longe, mas fisicamente eu estou longe, mas espiritualmente eu estou presente. Eu estou vivendo junto com vocês. Sabe, a gente fala a respeito de discipulado, e às vezes parece para pessoas que nunca participaram de discipulado, que o discipulado é um período de 6 meses a 1 ano, em que a gente forma um grupo, às vezes chamado catecúmenos, às vezes chamado primeiros passos e assim vai, e ali o pastor, alguma pessoa da igreja com bom conhecimento das escrituras vai expor algumas lições e depois daquele momento os irmãos vão ser batizados. Isso é um momento de discipulado, mas discipulado é pegar na mão e andar junto. Como é que Cristo fez os seus discípulos? Ele andou junto com eles. O ensinamento foi andando e ensinando, e mostrando, sendo exemplo. Então, quando eu estou discipulando alguém, eu posso até estar longe fisicamente, mas as minhas atitudes para com aquela pessoa, as minhas palavras para com aquela pessoa vão mostrar que eu estou muito preocupado, eu estou próximo a ela, eu estou interessado em ajudá-la, eu estou interessado em fazer acertar. É isso que Paulo quer. Ele quer mostrar para aqueles irmãos, olha, eu estou interessado em fazer vocês acertarem, não se deixando enganar com essas palavras que parecem ser convincentes.
E ele diz: embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e eu me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: eu preciso alertar porque alguns estão se desviando, estão se inclinando para essas palavras, mas eu me alegro muito em ver que a maioria tem permanecido. Você poderia dizer, se a maioria tem permanecido, por que Paulo se ocupa de falar tudo isso? A maioria não continua? É a mesma coisa que você pode falar para o pastor quando diz assim: pastor, por que o senhor está perguntando por 2 pessoas que faltaram ao culto, se todo mundo está aqui? O pastor nota, o pastor se preocupa, o pastor ora por essa pessoa e ela faz muita falta. Faz falta. Faz falta. Se 5 se desviarem, lembra do pastor que foi pregado domingo à noite? Teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu cajado vai me buscar para que eu seja consolado. Nós precisamos nos preocupar com cada mínima pessoa que tem sido atacada com esse tipo de conhecimento, para que Deus preserve a sua alma e o seu coração do engano. Por isso que faz toda a diferença. Tem muita gente, mas a cabeça da gente está naquela, faltou 1, faltou 2, a maioria está, mas nosso coração deseja que todos estejam. Então, o pensamento de Paulo sempre estava voltado para as igrejas das quais ele participou, mesmo que indiretamente do trabalho. Veja, o ministério pastoral, ele é colocado de uma forma por Deus para nós, como aquilo que Ele faz conosco. Ele criou todas as coisas, mas Ele não abandonou sua criação. Se nós somos chamados a ser plantadores de igrejas, nós não podemos plantar a igreja e dizer, agora se virem. Não. Nem que seja afetivamente, a gente ainda vai estar ligado àquele trabalho por toda a vida. A gente sempre vai dizer, meu primeiro trabalho foi naquele local. E Deus me abençoou muito naquele local. E muitas pessoas foram alcançadas ali. E eu cresci. Talvez eu olhe para os primeiros sermões e eu tenha até um pouco de vergonha, mas Deus foi muito misericordioso, porque até naqueles sermões teve gente que se dobrou a Ele. O pensamento de Paulo é uma preocupação pastoral para com aquelas pessoas. E mesmo se alegrando em ver a diligência e a disciplina da maioria, ele continuava a alertar para os perigos dos falsos ensinos, a fim de que os que começaram bem na caminhada possam terminar bem a caminhada. O versículo 6, ele traz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então a preocupação de Paulo não residia somente no fato de eles serem capazes de refutar falsos ensinamentos. Isso é um ponto, isso é muito importante, mas não é o todo, não é a única necessidade que nós temos e nem aqueles irmãos tinham. Se a gente disser, olha meus irmãos, a nossa necessidade hoje, enquanto crentes no século 21, no ano 2021, é aprender mais de Deus para refutarmos falsos ensinos. Isso é muito reducionista. A gente precisa aprender mais de Deus para viver para Ele. É isso que Paulo mostra aqui. Eles receberam a Cristo e precisavam viver nele. Isso quer dizer que uma vez que alguém recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, uma consequência imediata, obrigatória, é que essa pessoa leve a sua vida de um modo que testifique acerca de Cristo. É que essa pessoa viva de uma forma que glorifique a Ele e demonstre a real diferença entre quem serve e quem não serve a Ele. Meus irmãos, nós não podemos nos igualar ao mundo. Não vos conformeis com esse século. Está mais atual do que nunca. Não se amolde
a esse século. Não se faça um com o mundo. Deixe quem quiser fazer o que quiser. Porque está sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar. Mas faça o que um cidadão dos céus faria. Porque você é um deles. Viva nele. Porque você recebeu a ele. Não seja nada além de diferente. Nós não fomos chamados para ser iguais, não fomos chamados para ser aceitáveis nos meios sociais, nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo. Viver em Cristo é, entre outras coisas, pensar a sua vida segundo as diretrizes da palavra de Deus. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, por mais que a palavra não diga explicitamente que determinadas coisas são pecados, elas não são convenientes para filhos de Deus. Tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tem alguma coisa dominando mais o seu coração do que a palavra de Deus? Fuja. Tem alguma coisa fazendo mais morada no seu coração do que a palavra de Deus? Reveja os conceitos que você tem dentro de si. Tudo isso nós conseguimos, meus irmãos, em Cristo, vivendo em Cristo, onde habita toda a plenitude. Nós só podemos viver segundo as diretrizes da palavra de Deus, tendo comunhão com Ele e crescendo no conhecimento de Deus, vivendo nele, buscando a Ele, a fonte é Ele. E aqui no versículo 7, ele vai usar metáforas para afirmar que Cristo é a base. Ele diz, enraizados. Se eu estou enraizado nele, então a minha base é Ele. E ele diz que Cristo é a raiz da árvore, é o fundamento do edifício. Ele diz, edificados nele. Olha, por melhor que seja a construção desse prédio, e eu tenho certeza que foi muito bem feito, ele pode vir a ruir, se o verdadeiro edificador não estiver presente dentro dele. Entenda, não é que a estrutura ficará condenada e cairá sobre nós, mas o que eu estou querendo dizer é que o edifício, a igreja, pode vir a ruir, se aquele que a edifica não estiver dentro. A base do que Paulo fala é essa: o cristão deve viver da mesma maneira como se tornou cristão. Como nós nos tornamos cristãos? Pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos dessa maneira, com base na pregação dos apóstolos. Crescendo em Cristo, radicado, edificado, fortalecido, assegurado nele, vivendo para a glória de Deus em ação de graças, transbordando de gratidão. É assim que nós devemos viver. Às vezes a gente escuta alguém dizendo, determinada pessoa precisa voltar ao primeiro amor. Quando ela foi convertida, às vezes a gente não usa, né, normalmente diz assim, quando ela se converteu, ela pregava muito, ela evangelizava muito, ela era fervorosa, ela era assídua nas reuniões da igreja, e hoje ela está passando por um momento de baixa. É isso, meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com esse momento de baixa. Nós precisamos continuar da mesma maneira inicial. Não deixe vir os momentos em que a gente vai dizer, eu já fiz muito, Deus sabe, Deus entende que eu já fiz muito, muita gente eu já evangelizei, mas hoje eu estou cansado. A pessoa mais idosa ainda tem forças para fazer a vontade de Deus. E a pessoa mais jovem tem total disposição de aprender a como viver para a glória de Deus. Não há desculpas. Portanto, que lições nós podemos tirar desse texto para nosso ano de 2021? São 4. Como ministros do Evangelho, nós precisamos continuar realizando com fidelidade a exposição da palavra na dependência do Espírito Santo e debaixo de muita
muita, muita oração. Em segundo lugar, que a nossa vida enquanto comunidade evidencie que a oração é uma das nossas marcas. Que bom seria que nós fôssemos reconhecidos. Essa igreja é uma igreja do povo de oração. Esse é um povo de oração. Podemos fazer o pedido de oração naquela igreja porque nós sabemos que vai ser feito o pedido. As pessoas vão adotar essa pessoa em oração. Eles levam a sério a responsabilidade de orar, lutar pelos outros. Terceiro lugar, que nós sejamos fortalecidos no nosso coração, que nós estejamos unidos em amor e alcancemos a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente a Cristo. Em 2021, que seja um ano de crescimento espiritual para cada um de nós, conhecendo a Cristo cada dia mais e mais. E por fim, uma vez que nós conhecemos a Cristo e o recebemos, por meio da pregação como nosso Senhor e Salvador, continuemos a viver nele. Que a nossa fé seja vibrante, que nós não nos apartemos dos ensinos que nos foram dados com base na palavra de Deus. Você escutou alguma coisa a respeito da palavra de Deus, vindo deste púlpito, guarde no seu coração e faça com que isso vire prática na sua vida. Você escutou alguma coisa lá fora que tem nada a ver com a palavra de Deus, esqueça, deixe passar. Guarde apenas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que é bíblico, que vai fazer diferença na sua vida. E que nós rendamos ao Senhor graças por termos sido alcançados por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por tão grande graça. Que a Ele seja a glória para todos sempre.